Nesse ambiente incrível que eu estou mostrando aqui para vocês da Delano, eu vou contar quais são as nossas atrações do Papo Saudável de hoje. Quer saber sobre o universo da flebologia? Vou contar um pouco para vocês sobre varizes. Temos também o Dr. Leonardo Seba falando sobre obesidade mórbida e doutora Sâmia falando sobre o universo da periodontia. Fiquem ligados, fiquem com a gente e não percam o nosso programa. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Em abril de 1999, nasceu a Biofórmula. Eu iniciei o curso de farmácia e em 2003 eu terminei o curso. Nesse período todo, eu fiz estágio na Biofórmula em período integral. Então, em 2004, veio a oportunidade de assumir a responsabilidade e compramos a Biofórmula. E em seguida, ampliamos toda a empresa, laboratório, recepção, estrutura física. A Biofórmula cresceu graças ao bom atendimento ao cliente, ao produto manipulado com qualidade e a atenção farmacêutica sempre presente. Venha para a Biofórmula, será um prazer te atender. Há 20 anos cuidando da sua saúde como você merece. O medicamento manipulado é único, como você. Venham! Hoje vamos falar sobre varizes, muito mais comum do que se possa imaginar. Você tem variz? Na sua família tem alguém que tem variz? Para falar sobre esse tema hoje, nada melhor do que doutora Rogéria, minha parceira, cirurgiã vascular, vai nos apresentar esse universo. Doutora, explica pra gente o que é varizes. Eudécia, eu adoro esse tema e é um tema que eu tenho me dedicado bastante. E a primeira coisa que a gente tem que falar é realmente isso que você perguntou, o conceito. Então, o que são varizes? As varizes dos membros inferiores, porque a gente também pode ter varizes, por exemplo, no esôfago. Então, nós vamos falar de varizes dos membros inferiores. O conceito é bem tranquilo. São veias anormais, tortuosas, dilatadas, que causam uma alteração no funcionamento da circulação venosa. E a incidência é muito maior nas mulheres, mas isso não quer dizer que os homens não tenham varizes e que não estejam preocupados, não é mesmo? E nós sabemos que hoje nós temos cerca de 38% da população em geral sofre com as varizes. Igual a gente estava comentando, por exemplo, você mesmo acabou de relatar que visualizou vasinhos nas suas pernas, não é mesmo? E que você nunca tinha reparado. Então, muitas vezes a gente tem, mas não dá atenção porque não tem sintomatologia. E sabe, eu fiquei meio com... Eu achei ótimo que você trouxe no último programa, então eu trouxe umas imagens aqui para você também, viu? Ótimo. Eu fiquei surpreso, né, de perceber essas varizes, porque como elas são assintomáticas, nunca passou pela minha cabeça que eu tivesse alguns vasinhos expostos. E eu comecei a pedalar recentemente, eu resolvi depilar as pernas para a prática do esporte
e de repente dei de cara com aqueles vasos, isso me deixou Você assustado. falou, opa, né? que é isso? Peraí. Que isso? Mas, Eudécio, você sabe quem foi a primeira pessoa que descreveu as varizes? Foi Hipócrates. Uau! Exatamente. Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele foi o primeiro a descrever a doença varicosa. Então, ele fez uma diferenciação entre artérias e veias e ele defendia o tratamento da doença varicosa, que são as varizes. Então, ele usava o frio para melhorar a questão do edema, ele usava também a sangria para sarar essas varizes e usava também ferro em brasa, você acredita? Nossa, exatamente. cauterizava. Ele usava o que tinha nas mãos, né? Então, o que ele usava? Ferro em brasa para queimar essas veias e queimar e cicatrizar também as úlceras. Sabe por que eu trouxe esse tema para vocês? Porque variz é doença. As pessoas não têm o hábito de achar que seja, mas é. E desde a época de Hipócrates, nós temos sofrido com o tratamento de varizes. Então, é realmente importante tratar. A gente tem que se preocupar com a doença varicosa. Nós vasculares usamos uma classificação que é universal para nós. Então, é CAP essa classificação. O C é a clínica, o E a etiologia, se essa variz, se essa doença é hereditária ou não, a anatomia e o P a fisiopatologia. Bom, eu não vou trazer esse universo aqui para vocês, mas eu vou falar um pouco do C, que é a clínica, e vou mostrar também imagens para vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão se identificar com essas imagens, tá certo? Bom, vamos lá. A classificação, ela vai de C0 a C6. A C0 é aquele paciente que chega no consultório com dores, sensação de peso, cansaço, mas não tem doença visível, mas tem sintomatologia. O C1 é aquele paciente que chega com os vasinhos que você detectou na perna, muitas vezes veias reticulares que vão de 1 a 3 milímetros. Já o C2 é aquele paciente que chega com os mesmos vasos, só que esses vasos mais calibrosos, cerca de 3 milímetros. O C3, ele tem também esses vasinhos, eu vou mostrar aqui para vocês, as veias um pouco mais calibrosas, mas já tem edema. Então no C3 a gente já começa a ter um certo grau de complicação. E no C4 nós temos o que? As alterações subcutâneas, como alterações de pele, pigmentação, vermelhidão, coceira, lipodermatoesclerose, que é assim uma alteração no subcutâneo, e atrofia alba, que é uma coloração brancacenta na perna da gente. C5 é aquele paciente que tem tudo isso e uma úlcera que já foi tratada, uma úlcera cicatrizada, e o C6 é aquele paciente que tem úlcera ativa. Por que eu trouxe esse universo aqui para vocês? Para vocês verem que a doença varicosa, ela é uma doença que ela é progressiva. Então não adianta você ficar em casa esperando piorar, que as pessoas falam, vou esperar juntar para poder tratar. Esperou juntar? Chega nisso daqui, no C6. As causas de varizes, normalmente essas causas são genéticas, ou seja, o paciente já chega no consultório e ele fala, doutor, eu vim porque a minha mãe veio, porque o meu pai veio, normalmente você vira médico da família, e ele sempre relata, a minha avó tinha variz, o meu tio tinha variz, então já é algo que já foi detectado, ou seja, é uma doença familiar. Tirando isso, nós temos também os hormônios, então nós mulheres temos realmente uma incidência maior, lembrando que eu disse no início da nossa conversa que os homens também tratam. Então, por causa dos hormônios, estrogênio, progesterona, que são hormônios que causam o enfraquecimento e a dilatação desses vasos, por isso a mulher tem uma incidência maior. E daí quando a gente engravida, o que acontece? Um peso excessivo. O peso é um agravante também, mas além dele, os hormônios estão extremamente alterados. Então tem a alteração dos hormônios, que vai propiciar esse enfraquecimento e dilatação dessas veias, o ganho de peso, que também é um fator de risco, e o aumento do volume uterino, porque a criança está crescendo, comprime veias que são importantes para esse retorno venoso acontecer, ou seja, esse sangue chegar até o coração, e aí nós temos o quê? Uma piora da doença varicosa.
Então tem a obesidade, o trauma pode ser um fator também, o sedentarismo é um fator também e síndrome pós-trombótica. O exercício físico, de alguma forma, ele desenvolve a musculatura, protege mais os vasos. Exatamente. Tem uma inter-relação assim. Sim, o exercício, muitas pessoas perguntam assim, eu posso fazer exercício físico? O exercício físico é importante para a gente ter uma melhora da circulação? Com certeza. Então, por exemplo, para você que faz o exercício físico, o melhor exercício físico para você é aquele que você já pratica. Caso você tenha varizes e quer começar a praticar o exercício físico, então faça uma consulta com o vascular. Ele, junto com você, vocês vão decidir o melhor exercício físico, aquele que vai te ajudar. Então, muitas pessoas perguntam assim, musculação dá variz? Musculação não dá variz. Por quê? Faz exatamente isso. Ela faz o que? A musculatura da panturrilha, que a gente chama de bomba de panturrilha, é uma musculatura extremamente forte e que tem que ser fortalecida pela musculação. E daí, essa veia da panturrilha, esse sistema venoso vai trabalhar com uma sobrecarga menor. O sangue vai chegar com mais facilidade até o coração. Então, exercícios físicos como musculação, como subir escada, exercícios ergométricos que vão te ajudar a auxiliar na perda de peso, são sempre bem-vindos. E Rogéria, os tratamentos, como é que funciona? Em que estágio é um tratamento clínico? Quando é cirúrgico? Uma vez feito um tratamento cirúrgico, precisa de um acompanhamento? Explica pra gente um pouco sobre esse universo aí. Bom, como que esse paciente chega até nós, aos vasculares, não é mesmo? Eu falo que assim, o paciente chega pela dor, nunca pelo amor. Então é algo que está o quê? Desconfortável, que está incomodando. A sintomatologia, Eudécio, não é comum para todos os pacientes. E quando você não tem dor, você não procura ajuda. Então é por isso que a doença, ela é progressiva. A maior parte das pessoas tem varizes, tem doença varicosa, mas não procura porque não sente nada. Então fala assim, isso aqui é só estética, eu não vou me preocupar. Tô de calça, tá de saia, tô de calça, vestido. né? Tô de vestido longo e tá tudo certo. O paciente que tem sintomatologia, ele procura ajuda médica e aí facilita o nosso trabalho. Quando o paciente não tem, ele já chega pra gente com estágios mais avançados da doença e aí o nosso trabalho, ele se torna mais difícil nesse caso. Então o paciente, ele chega, ele vai fazer o seu check-up vascular igual você. Você detectou que tem os vasinhos na perna, opa, isso é um alerta, mesmo que você não tenha sintomatologia. Será que está na hora de eu tratar? Será que está na hora de eu procurar um cirurgião vascular para fazer essa consulta? Então você vai fazer esse check-up, vai passar por uma consulta clínica, o vascular vai te pedir um Doppler, que é um exame hoje que nos auxilia muito no diagnóstico e também no planejamento de tratamento. E daí, dependendo da classificação que esse paciente tiver, aí nós vamos indicar ou tratamento clínico ou tratamento cirúrgico para esse paciente. Em casos de tratamento cirúrgico, eu lembro que quando a minha esposa fez o tratamento, se falava em laser, eu não sei até onde que vai o laser, onde que vai o procedimento cirúrgico mesmo. Fala um pouco sobre isso também, Rogéria. O tratamento cirúrgico, a flebologia, ela avançou muito ao longo dos anos. Então o laser hoje, ele é algo que nos ajuda bastante. Mas nós temos a cirurgia convencional, o laser, o endolaser, o laser que é o transdérmico, que a gente pode usar no consultório e no centro cirúrgico, a espuma e uma infinidade de produtos que a gente pode estar usando para tratar esse paciente. O mais importante é você saber que você é único e que tem que passar por um planejamento. Então eu queria mostrar para vocês um vídeo extremamente interessante de uma paciente, foi até um acervo do Marcelo, é uma paciente dele, ele que me emprestou. Para quem não sabe, meu marido também é cirurgião vascular e nós trabalhamos juntos, nós somos uma equipe. E é uma paciente que mostra insuficiência primária das válvulas. Então, é uma doença hereditária dessa paciente. Eu tenho certeza que vocês vão se impressionar com esse vídeo.
vocês podem notar que essa paciente, ela está deitada e às vezes estão cheias, estão túrgidas de sangue. E quando se eleva o membro, você vê que essa paciente não tem válvula nenhuma. O sangue praticamente ele vai todo da perna. É um vídeo extremamente interessante e impactante para te mostrar que realmente você precisa se preocupar com a saúde das suas pernas. Mas, Eudécio, a gente podia bater um bate-bola aqui, né? Vamos. Com relação às varizes, o que você acha? Vamos. As perguntas mais comuns que as pessoas fazem no consultório. Eu tenho umas curiosidades interessantes sobre isso. Primeiro, né, vocês mulheres adoram salto alto. O salto alto agrava ou indifere? Mito, o salto alto não dá variz. O salto sério? alto não causa variz, mas para quem tem dores nas pernas, sensação de peso, cansaço, aí sim você pode ter sintomatologia, da mesma forma que a rasteirinha. Mas o importante é, a mulher deve se preocupar com saltos extremamente altos, acima de 7 centímetros, porque aí nós vamos ter complicações ortopédicas, mas não vasculares. Não vascular. Não. E a questão de cruzar as pernas? Fazer pressão sobre as pernas. Nossa, isso é assim, é uma constante no consultório. Mesmo a gente falando que não tem nada, não existem relatos falando que cruzar as pernas causa varizes, mas as pacientes sempre chegam assim, mas é aqui, eu fico cruzada, eu fico de olho. É porque é algo que elas visualizam e incomoda. Agora, o sedentarismo, ficar muito tempo sentada na mesma posição e muito tempo em pé, isso sim é um fator de risco para varizes. Sim. E outra coisa, tomar sol. O sol, né, quem gosta de tomar sol, ele afeta alguma coisa com relação a varizes? Para quem faz procedimento, o sol a gente fica mais preocupado com quem faz procedimento. Então, esse paciente que acabou de fazer uma escleroterapia, uma aplicação ou fez uma cirurgia, esse paciente ou essa paciente não vai poder tomar sol, porque senão vai manchar. E normalmente as pessoas se preocupam com o fator estético também da doença, né? O importante é a gente falar que variz, ela é uma doença com comprometimento estético. É isso que a gente tem que desmistificar sobre as varizes. Tem duas coisas assim que me chamam a atenção. Primeiro, que a variz ela tem um volume. E se a pessoa que tem a variz tem cabelo e quer fazer depilação, há um risco, ou o simples fato de esbarrar ali, bater em alguma sei lá, até num objeto qualquer, pode sangrar com mais facilidade, é mais susceptível. Que riscos que a gente corre, né, diante de... Depende do calibre do vaso. Esse vaso que quando você esbarra e acaba rompendo e acaba sangrando, são varizes bem calibrosas. Agora, fazer depilação, cera quente ou laser, isso não tem problema para quem tem variz. Só tem que tomar cuidado com a mão da pessoa, porque o trauma sim pode ser desconfortável. Já com lâmina já é mais perigoso. Para quem tem vaso calibroso, sim. Aí tem que tomar cuidado. Até porque é frágil, né? Exatamente. A pele fica extremamente fina. E outra coisa que eu queria muito comentar com vocês, o fator psicológico que a variz gera. Porque isso é extremamente importante. O que acontece? Por exemplo, eu vou contar para vocês o caso de uma paciente, é um caso rapidinho, é uma paciente de 65 anos e ela nunca fez tratamento de variz, me procurou há pouco tempo para tratar. E ela relata que quando era pequena, ela lembra de grudar na perna da mãe e sentir aqueles cordões varicosos. E a mãe reclamava de dores nas pernas, de sensação de peso, de cansaço, tinha autoestima baixa, não usava vestido, não usava as pernas de fora. E ela lembra da mãe falando isso e ela passou a vida inteira do mesmo jeito. Ela se sentia desconfortável quando mostrava as pernas, então ela sempre cobria as pernas. Como a sintomatologia não era algo que a incomodava, ela foi deixando passar. E ela ficou viúva, nunca arrumou um namorado porque ela não queria mostrar as pernas. Se tivesse o constrangimento de mostrar as pernas para o namorado. Então, variz, além dela ser uma doença, ela baixa muito a autoestima de qualquer pessoa. E é algo que a gente tem que levar muito em consideração. Tanto para paciente de mais idade, quanto a paciente mais jovem, porque a gente acha que variz é uma doença só de quem tem mais idade, e não é. Ela afeta bastante a estética, muito mais do que se possa imaginar. Eu conheço pessoas que não põem saia a preço nenhum, e eu achava que era exagero, até que um dia, viajando com uma amiga, a gente foi para um clube, e aí não tem jeito, né? Você vai no clube,
você expõe as pernas mesmo, por mais que seja maiô, um short, né, quando é um constrangimento maior, mas ali vai expor. Aí eu entendi o porquê que ela fazia questão de usar só calças, né? E a gente quer queira, quer não queira, a gente acaba, às vezes, que é muito próximo, a gente nunca tinha visto, quando vê, aquilo chama atenção. Realmente o comprometimento estético é uma realidade, não, né? E as pessoas acabam perguntando, que gera ainda mais desconforto para paciente que tem varizes, entendeu? Então, assim, a pessoa realmente ela deve tratar, independente da idade. Todo mundo pode ficar livre das varizes. Não tem, assim, alguma doença, alguma limitação que impeça o tratamento, a eliminação dessas varizes, Rogéria? Não, não tem não. O que a gente sabe é que é uma doença progressiva, entendeu? E isso tem que ser tratado. Independente da idade que esse paciente tenha, por exemplo, é mais comum a partir dos 30 anos, mas isso não quer dizer que uma pessoa mais jovem não tenha e não tem indicação de tratamento. Hoje mesmo no consultório eu atendi uma paciente com 23 anos, com histórico familiar, ou seja, a maior parte das mulheres da família dela tem doença varicosa e ela também tem, e tem indicação de tratamento. Então isso a gente tem que se preocupar. Olha, eu poderia continuar o tempo todo aqui discutindo sobre varizes, porque eu não imaginava, Rogéria, que isso fosse algo tão abrangente assim, tão amplo e que praticamente quase todo mundo tem, né? O que eu gostaria de deixar aqui para vocês, desse nosso papo saudável, é que realmente varizes é uma doença que tem um comprometimento estético. Não fique só preocupado achando que é apenas estética, deve ser tratado. Então, não deixe juntar, não acredite no que as pessoas falam, os leigos falam muito isso, né? Ah, não, deixa juntar, não trate porque elas voltam, não faça o tratamento cirúrgico porque você fica muito tempo deitado e fora do mercado de trabalho. Então, a flebologia estética, ela tem avançado bastante. Então, hoje, nós conseguimos te tratar, te colocar no mercado de trabalho cada vez mais rápido, com as suas pernas saudáveis e com estética, se você procurar no início. Uma vez as veias dilatadas, elas não normalizam, então é por isso que você deve procurar tratamento. Então, dê o primeiro passo. Tenha pernas saudáveis, porque afinal são elas que te levam a todo lugar. Isso mesmo, quanto mais cedo, melhor. Em abril de 1999, nasceu a Biofórmula. Eu iniciei o curso de farmácia e em 2003 eu terminei o curso. Nesse período todo, eu fiz estágio na Biofórmula em período integral. Então, em 2004, veio a oportunidade de assumir a responsabilidade e compramos a Biofórmula. E em seguida, ampliamos toda a empresa, laboratório, recepção, estrutura física. A Biofórmula cresceu graças ao bom atendimento ao cliente, ao produto manipulado com qualidade e a atenção farmacêutica sempre presente. Venha para a Biofórmula, será um prazer te atender. Há 20 anos cuidando da sua saúde como você merece. O medicamento manipulado é único, como você. Venham! Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Estamos de volta, hoje com uma convidada muito especial para mim, que é uma grande amiga que eu admiro muito, a doutora Sâmia Almeida, que é periodontista. Ô, Sâmia, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Agora, explica para nós o que o periodontista faz, o que faz a sua especialidade. Primeiro eu quero agradecer o convite, de vocês, tanto da doutora Rogéria quanto do doutor Eudécio. É um prazer estar aqui para a gente discutir sobre esse assunto. A periodontia, Rogéria, é uma das especialidades dentro da odontologia que cuida do periodonto.
Eu costumo dizer que é a área que faz a sustentação dos nossos dentes. É a área que dá saúde para a nossa boca, né? Se o periodontista e seu periodonto não estiver saudável, a boca ela não vai estar saudável. Então a parte que sustenta nossos dentes é o periodonto, que é gengiva. Então o periodontista ele trata de problemas periodontais, seja gengivite, periodontite, aqueles problemas de sangramento na gengiva, quando o dente tem uma mobilidade, né, ficam moles. Isso a periodontia trata. E sem contar os fatores estéticos, né, que são aqueles aumentos de dente, quando a gente faz as famosas gengivoplastias, enxertos, né, doutor Eudécio, que a gente faz muito para resolver áreas estéticas onde a gente perdeu estruturas como o osso, como gengiva. Então, nós periodontistas devolvemos isso para os pacientes. Olha que interessante, a gente sempre se preocupa tanto com os dentes, né? Mas eu acho que só se preocupa com a gengiva quem começa a ter gengivite, algum problema que leva ao seu consultório, não é mesmo? Nós estamos vivendo hoje um dos maiores problemas de saúde pública dentro dos nossos consultórios, que é o envelhecimento precoce dental. E esse envelhecimento precoce dental, ele leva a uma perda. Eu tenho certeza que as pessoas que vão nos assistir, elas vão se identificar quando eu disser que quando você passa o dedinho aqui no dente e fala, tá doendo, ou está sensível, ou eu tenho uma dificuldade de sorrir com o ar-condicionado ligado, ou eu não posso chupar um picolé, ou eu não... Sorvete, então, nos dias de hoje... De jeito nenhum. E, infelizmente, tem pessoas neste momento sofrendo muito por conta disso. E isso eu vejo que é bem comum, não é verdade? Deve ser uma queixa, assim, super comum no seu consultório, não? Muito comum e tem se tornado cada dia mais frequente. A ansiedade que nós temos, o tipo de comida que nós comemos. Então, hoje, Rogério, se nós não tivermos uma equipe multidisciplinar para tratar nossos pacientes, a gente não consegue resolver esses problemas dos nossos pacientes. Então, essas causas que você nos disse agora, são causas já desse envelhecimento precoce? Sim, tá. São causas. Ultimamente, isso tem atingido mais pessoas jovens, né? A grande maioria das queixas dos pacientes que chegam para nós são adolescentes. Então, é uma doença que tem afetado adolescentes. Quando eu fiz periodontia, 10 anos atrás, a gente resolvia essas situações em pacientes de 40 anos para cima. Hoje eu opero pacientes de 16 anos. Ou seja, mudou o perfil do seu paciente. Muito. E como é que trata esses pacientes, esses adolescentes? Porque se mudou o perfil do paciente, eu acredito que talvez o perfil do tratamento também tenha mudado, não é mesmo? Muito. É impossível nós tratarmos os nossos pacientes sem a gente conhecê-los. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é individualizar o tratamento para esses pacientes. Como? Na primeira consulta, eu preciso entender a rotina desse paciente. Eu preciso entender se ele faz academia, que tipo de atividade que ele faz, o que ele ingere durante o exercício físico, o que ele come durante o dia, como que é a noite de sono dele, se ele respira bem, se ele dorme bem. Padrão de ansiedade. O padrão de ansiedade. Tudo isso tem piorado, né, a situação dos nossos pacientes quando a gente se trata do envelhecimento. E o primeiro sinal do envelhecimento é a sensibilidade dental. A sensibilidade dental, nesse caso, é a sensibilidade da raiz, próximo ali na divisão da gengiva, que infelizmente por traumas, por escovação, né, traumática, diversos fatores faz com que essa gengiva migre, essa raiz se exponha e ainda fica sofrendo, né, as interferências de atrito, de ácido, né, exatamente. A ansiedade. Pode dar infecção também, não pode, com essa exposição da raiz ou não? A infecção não, você pode ter como fator secundário, porque quando a gente fala de exposição radicular, como o Dr. Eudécio está dizendo, é porque a gente perde estrutura, né? A nossa coroa, que é essa parte visível dos nossos dentes, ela tem um mineral que chama hidroxiapatita e é muito resistente. Só que, infelizmente, esses novos hábitos de ser muito saudável, por exemplo, de consumir muito alimento ácido,
na boca de um apertador, na boca de quem range, você deixa esse esmalte vulnerável. Quando esse esmalte ele fica vulnerável, aí sim a gente tem uma exposição da dentina. E a dentina é um tecido mais permeável. E quando existe essa permeabilidade e o colágeno que está ali presente, aí ele fica mais suscetível para um desgaste, né? Então, se você usa um creme dental que às vezes não é o próprio para a sua dieta que você ingere, ou para uma escova que não é própria para o tipo de escovação que você tem, e se você consome uma alimentação ácida e usa um creme dental abrasivo junto com a cerda mais endurecida, isso também vai piorar. E acho interessante você falar sobre creme dental, porque evidentemente o critério de seleção para adquirir um creme dental é o sabor. Assim, pelo menos eu acho, eu gosto desse. Fala pra gente sobre a influência da abrasividade de diversos tipos de creme dental e como isso pode comprometer. E explica também, né, o que é a abrasividade para as pessoas, que eu acho que é importante também. Então, a abrasividade que hoje é aceitável no Brasil, ela promove uma atrição muito superior ao que é aceitável no mundo. E isso tem também levado um desgaste superior ao que a gente precisa ter. Quando você escova os dentes, a gente passa a escova com creme dental e isso é para tirar a placa. Só que quando você ingere alimentos ácidos, você usa um creme dental abrasivo junto com a dieta ácida. Você sabia, Rogério, que muitos pacientes que têm refluxo, pacientes que já passaram por por cirurgias gástricas, né, por bariátrica, esses pacientes são pacientes de risco para envelhecimento precoce. Porque eles têm ácido cítrico na boca o tempo todo. Então, o ambiente, ele fica ácido o tempo todo, junto com um creme dental que você vai usar que é abrasivo, né? Que vai ter promover um desgaste maior. E aí, a hidroxiapatita, esse mineral, ele vai embora e vai começar a ter uma sensibilidade maior. E aí, então, nós vamos ter um problema de exposição dos túbulos dentinários. O que é isso? São como se fossem poros que vão levar a polpa, onde nós sentimos toda a sensibilidade do dente, né? Todo o processo de dor. Se isso não tratado, pode sim levar a uma pulpite, né? E a um processo infeccioso. Não, isso que você disse foi tão pertinente, porque hoje também nós vamos entrevistar aqui um cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico, e nós vamos falar justamente sobre isso, obesidade mórbida. E olha que dica interessante, né, que você acabou de dar pra gente, falando que esses pacientes que fazem cirurgia também têm uma boca mais ácida e a gente tem que preocupar com o envelhecimento precoce desses pacientes também na questão bucal. Não é mesmo? Exatamente. Doutora Sâmia, eu gostaria que você discutisse um pouco sobre uma queixa muito comum. A procura por clareamento dental é uma constante, né? As pessoas procuram constantemente investir na sua estética e uma das técnicas mais usadas em toda a clínica odontológica é o clareamento dental. Como é que fica clareamento dental, que por si só já é agressivo, né? Já leva sensibilidade, quando se faz em pessoas que têm bastante sensibilidade, exposição de raiz? Todo paciente, seja ele qual for, nós devemos individualizar o tratamento. Isso é imprescindível. É muito comum, principalmente em pacientes pós-ortodônticos, né, fazer um combo. Terminei a ortodontia, eu quero clarear. Hoje a busca pela beleza ela é tão grande, né? E as pessoas querem clarear dentes, querem ficar magras, querem comer bem. E quando o paciente ele é muito saudável, ele quer comer coisas ácidas. Então é isotônico, é energéticos, então todos esses produtos... Energético, eu acho que eu sou muito mesmo. Você vai lá. Eu não uso essas coisas, você gosta de comida. Então, Nós ainda somos da geração raiz, né? Todos esses pacientes que têm esse consumo ácido, eles vão ter um esmalte mais permeável.
Pacientes pós-ortodônticos, eles acabaram de passar por um processo de movimentação. E esses pacientes, geralmente, eles já são de uma geração ansiosa. Né? Quando esses pacientes eles têm apertamento ou bruxismo, que hoje a gente já considera, né, tudo bruxismo, seja ele em vigília ou não, esses pacientes eles têm um alerta. Nós precisamos olhar para cada elemento dentário dele com muito carinho. Esse esmalte ele tem que ser avaliado com muito amor, com muita precisão, porque se nós decidirmos fazermos um clareamento nesses pacientes e o esmalte estiver permeável, ele vai ter dor pós-clareamento. Então, nós temos um protocolo, né? Esse protocolo, ele existe na clínica para que a gente possa reduzir a condição da sensibilidade pós-clareamento. A faceta, a lente de contato, os laminados, como queiram, mais famoso hoje a lente de contato dental, são feitos sistematicamente e muitas vezes, após a instalação dessas facetas, o paciente passa a ter as suas gengivas sangrando, né? Há uma certa agressão, né? Uma invasão do espaço através da faceta. O que o periodontista pode fazer, ou o que o cirurgião dentista deveria fazer, né, para que isso não acontecesse? Fala um pouco para a gente sobre invasão de espaço biológico, a saúde gengival diante dessas lentes de contato e qual é o prejuízo que esse sangramento gengival pode trazer para os pacientes. Sim. É muito comum hoje nós depararmos com pacientes que têm essa queixa pós-instalação de facetas. A busca novamente por, né, um sorriso perfeito e muito branco, né, os produtos, né, que a gente usa para clarear os dentes, eles não conseguem chegar na tonalidade que o paciente às vezes deseja, ele quer dentes cada vez mais brancos. E isso faz com que eles procurem profissionais que não sabem tratá-los. E acabam não tendo bom senso de fazer preparos onde vai respeitar aquela estrutura que vai ser cimentada sobre o dente. Porque a faceta, ela é uma lente, né, porque é fininha, mas existe um desgaste para que isso aconteça. E quando nós não respeitamos esse preparo desse dente, existe uma invasão. Quando invade esse material para dentro da gengiva ali, a gengiva ela não vai absorver o material, um cimento, né? Não vai absorver a cerâmica. Se você invadiu, ela vai inflamar, porque ela fala, eu fui agredida. No momento que eu fui agredida, eu preciso de espaço. E ela começa um processo inflamatório para criar um espaço. Só que a gengiva ela está inflamada, ela está doente. O primeiro sinal de uma gengiva doente é o sangramento. Então, passou um fio dental, você percebeu que está sangrando, você deve procurar um periodontista. A não ser que seja porque você machucou, né? Tártaro. Tártaro é já uma placa, né? Já mineralizada. Então, o periodontista ele vai tratar de tártaro. Que sangra também, sangra, né? muito. E, além disso, esse sangramento não tratado, porque o paciente ele fala, hoje sangrou, amanhã não amanhece sangrando. Eu tenho queixas de pacientes que eles acordam com travesseiros inundados de sangue. E eles acham que isso é normal, porque no outro dia não acordou. E levam isso silenciosamente por anos, até o dia que o dente às vezes chega na mão e fala, doutora, o meu dente saiu da minha casa. Em linhas gerais, não pode ter sangramento. E quem cuida, a área da odontologia mais responsável para cuidar de sangramento é a periodontia. Por isso, a doutora Sami está aqui com a gente hoje. Expectativa e realidade, não é mesmo? Então, às vezes você está preocupado, você vê aquela pessoa e parece que ela tem uma boca saudável, mas é uma boca esteticamente bonita, mas não é uma boca saudável. Então, cuidado com o que você deseja. Deseje primeiro uma boca saudável para depois se preocupar com a estética. Não é errado preocupar com a estética, mas a saúde bucal vem em primeiro lugar, tá certo?
Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui, viu, doutora Obrigada. Sâmia? Obrigada por ter esclarecido tanto sobre a periodontia. Muita coisa também eu não sabia, acredito que vocês também não é mesmo? É verdade. Estamos aqui com mais um convidado hoje especial para vocês, o Dr. Leonardo Seba, cirurgião bariátrico. E ele veio contar um pouquinho como é que é a rotina dele pra gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu, Dr. Leonardo? Rogério, eu que agradeço o convite, é uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de começar perguntando sobre o universo da cirurgia bariátrica. Qual é o estágio da arte no momento, doutor? Na verdade, a obesidade ela é um problema de saúde mundial. A obesidade é doença, isso que tem que ser sempre bem explicado, porque as pessoas pensam que a obesidade de fato é apenas estético. E na verdade ela é um problema de saúde e que está cometendo milhões de pessoas no mundo inteiro. E infelizmente as pessoas hoje elas têm receio de procurar tratamento. Porque a obesidade é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E existem várias formas de tratamento da obesidade. Existem os tratamentos clínicos, os tratamentos com dietas e também o tratamento cirúrgico, que é o que nós vamos falar aqui hoje, que de fato é o tratamento mais eficaz para aquelas pessoas que têm uma obesidade mais avançada, para aquelas pessoas que lutam contra o peso, que tentam dietas, que tentam tratamentos e não têm sucesso com esse tratamento. Essas pessoas sim podem se beneficiar bastante do tratamento cirúrgico. Então explica pra gente, doutor Leonardo, vou te chamar de Léo, porque eu já te conheço já tem um tempo. Melhor. Então explica pra gente como é que funciona a cirurgia bariátrica, já que é uma doença que deve ser tratada como tal, igual você falou há pouco, que as pessoas não consideram como um problema de saúde pública. Explica pra gente como é que é a cirurgia bariátrica. Rogéria, o obeso, infelizmente, ele é muito estigmatizado como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não segue regras, uma pessoa desleixada. E na verdade, ninguém é obeso porque quer ficar obeso. A obesidade tem várias causas. Tem as causas genéticas, que são muito importantes, as causas ambientais, existe a alimentação, o sedentarismo, tudo está envolvido. As questões sociais, as questões psicológicas, emocionais. Então, quando nós falamos em tratamento cirúrgico, na verdade, nós não estamos falando na cura da obesidade, porque a obesidade ela é multifatorial. Nós estamos falando numa forma muito eficaz de ajudar essa pessoa a mudar seu estilo de vida. De fato, a cirurgia bariátrica, ela atua em vários fatores. Ela atua na fome, na saciedade, ela causa restrição, ela causa desabsorção. E isso faz com que as pessoas tenham mais facilidade para que mude seus hábitos, que na verdade esse é o principal objetivo. Então a cirurgia ela vem para que as pessoas consigam, além de perder peso, além de melhorar as suas comorbidades, que elas sejam capazes também de mudar os seus hábitos. É o que eu digo aos meus pacientes quase todos os dias no consultório. É uma virada de página, é começar uma história nova, onde ela vai ter uma vida absolutamente normal.
mas o normal para quem é magro e quer manter-se magro. E deixa eu te fazer uma pergunta. No programa passado, nós entrevistamos uma nutricionista. Quando o paciente não consegue perder peso com a dieta, o exercício, a mudança de hábito, já que não é fácil mudar hábitos, não é mesmo, Léo? É muito difícil mudar hábito. O gordo é igual você disse, a pessoa que é obesa, ela não é obesa porque quer. As pessoas acham que é fácil perder peso, que é só fechar a boca. E vai muito além disso tudo, não é mesmo? Então, assim, eu tentei emagrecer, não consegui, tentei fazer dieta. Próximo passo, quando procurar o cirurgião bariátrico? De todas as pessoas que chegam ao nosso consultório, de fato, elas fazem um tratamento prévio. Elas nunca chegam, ganhei peso, agora eu quero operar. Não, elas chegam para uma avaliação, mas geralmente elas já passaram por vários tratamentos prévios. Já tomaram medicações, tomaram injeções, fizeram dietas, alguns já foram até spas e não obtiveram sucesso. De fato, essas pessoas que têm um grau de obesidade mais avançado, que é uma obesidade que já compromete a saúde, que é uma obesidade que geralmente vem acompanhado de uma diabetes, de uma hipertensão, de uma apneia do sono, que já apresenta problemas circulatórios, essa pessoa sim deve procurar um cirurgião bariátrico para uma avaliação. Porque se ela compor todo o protocolo, estiver bem emocionalmente, bem laboratorialmente, tiver os índices para que seja encaminhado para a cirurgia, essa pessoa vai passar por todo um tratamento, todo um planejamento, e essa pessoa sim pode se beneficiar bastante da cirurgia. De fato, infelizmente, os tratamentos clínicos, para quem tem a doença, a obesidade, infelizmente, esses tratamentos não são tão eficazes quanto nós gostaríamos que fosse. E a cirurgia também, ela é um tratamento, então ela precisa ter todo o engajamento, não só do paciente, mas de toda a família, todas as pessoas que estão em volta desse paciente. Como é que funciona a dinâmica no seu consultório? Por exemplo, o paciente chega, um paciente obeso mórbido, aí você faz o índice de massa corporal desse paciente, você foca no 40, ou por exemplo, tem paciente que tem um IMC de 35 e dependendo das comorbidades, vamos supor, doença cardiovascular associada, a hipertensão, esse paciente, ele pode ser sim um paciente candidato à cirurgia. De fato, o paciente chega, obviamente, a primeira coisa que nós avaliamos é o seu índice de massa corporal, que para quem não sabe é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, com esse índice, com esse número, se for entre 20 a 25, a pessoa está num peso ideal, o mais adequado. De 25 a 30, sobrepeso, acima de 30, obesidade, e acima de 40, obesidade mórbida. Por que mórbida? Porque é uma obesidade que vem associada a outros, geralmente associada a outros problemas de saúde. Quando esse paciente chega ao meu consultório, hoje nós não avaliamos exclusivamente o índice de massa corporal. Nós avaliamos toda uma história de obesidade. Então existem pacientes que estão com índice de 34, 33, que às vezes têm um histórico que pode sim ser encaminhado para a cirurgia. É claro, aqueles que têm um índice maior que 40, aqueles que já sofrem com obesidade há vários anos, ou um índice acima de 35 com comorbidades, esse paciente começa todo o processo. Então são feitos vários exames, são feita toda uma avaliação profunda da sua saúde, ele é encaminhado para o psicólogo, para o nutricionista, para o cardiologista, ele faz uma avaliação com fisioterapeuta, com endocrinologista, enfim. Com psicólogo também? Com psicólogo, porque a obesidade ela tem um fator emocional muito importante. Então, de fato, o tratamento cirúrgico engloba toda uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, porque somente assim nós temos condição de combater todas as causas da obesidade, ou tentar combater todas as causas da obesidade. Então, a cirurgia, eu costumo dizer que é o início de um tratamento. De fato, muitas pessoas pensam que é o final do tratamento. Não, é o início, é onde a pessoa realmente começa uma mudança com a cirurgia. Um divisor de água, né, doutor? Exatamente. Doutor, outra coisa, antigamente a gente ouvia falar muito na cirurgia tradicional, invasiva, né, com cortes. E hoje, como eu havia perguntado agora há pouco, 99% das cirurgias é por videolaparoscopia. Fala um pouco sobre essa evolução do processo pós-operatório,
né? De fato, essa evolução da tecnologia é que fez com que a cirurgia pudesse ser popularizada. Porque se nós pensarmos há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, a cirurgia bariátrica era uma cirurgia perigosa. Era uma cirurgia invasiva, agressiva, onde o paciente demorava a sua recuperação, existiam muitas complicações. E hoje não, hoje é uma cirurgia muito pouco traumática, o paciente fica de 24 a 48 horas internado de uma forma geral, com 30 dias ele já está apto a fazer suas atividades físicas. Então é uma cirurgia que hoje o índice de complicações é muito baixo. E isso é devido, obviamente, ao aperfeiçoamento das técnicas, juntamente com a tecnologia. A tecnologia acrescentou muitas coisas aí na cirurgia digestiva de um modo geral, porque hoje as cirurgias via videolaparoscopia, elas são cirurgias que agridem muito pouco o organismo. Então assim, a cirurgia ela se popularizou, hoje é feito em larga escala, muito menor do que muito menor do que a quantidade de pacientes que poderiam se beneficiar com a cirurgia, mas isso tem aumentado ano após ano. Então, assim, um dos maiores fatores, por incrível que pareça, o que eu vou dizer aqui agora, um dos principais fatores que impedem as pessoas, que tiram as pessoas da cirurgia, é o medo. As pessoas têm medo. Como toda cirurgia, né? As pessoas têm medo da cirurgia. As pessoas têm medo porque existem tantos boatos, tantos mitos que se propagam e que faz com que a pessoa fique com medo da cirurgia e tire dela, de fato, a grande vantagem de ter uma vida saudável, de melhorar a sua qualidade de vida. Na verdade, ela está correndo muito mais risco não operando do que se submetendo a um procedimento onde vai mudar todo o estilo de vida dela. Né? Não, com certeza. O risco da obesidade e das doenças associadas é muito maior do que o risco da cirurgia. Estatisticamente, hoje nós temos dados para dizer que o índice de complicações de uma cirurgia bariátrica hoje é menor do que 1%. Então é um risco muito baixo. É mais seguro hoje uma cirurgia bariátrica do ponto de vista de complicações, uma cirurgia bariátrica que uma cirurgia de vesícula. Por incrível que pareça, onde todo mundo conhece alguém que fez, que é uma cirurgia simples, mas os índices mostram que as complicações das cirurgias de vesícula são maiores do que das cirurgias bariátricas. E o que é bacana a gente falar para as pessoas também é que você não optando em fazer o seu tratamento, em perder peso, em ter mudanças de hábito, a sua morbimortalidade é muito maior, não é mesmo? E me fala aqui, a questão de idade, a obesidade nos adolescentes. Porque, por exemplo, quando eu fiz cirurgia geral, eu aprendi a fazer cirurgia bariátrica aberta e era realmente extremamente desafiador fazer essa cirurgia aberta e as técnicas melhoraram muito. Só que agora a gente tem visto que a idade dessa população com obesidade mórbida, ela vem caindo e hoje é uma realidade a obesidade nos adolescentes. Então fala um pouquinho pra gente sobre a obesidade nos adolescentes. Rogério, esse é um assunto muito interessante, porque assim, a obesidade infantil tem aumentado muito. E hoje nós temos uma quantidade de adolescentes obesos de uma forma assim, infelizmente assustadora. E esses adolescentes obesos, eles infelizmente são pessoas muito problemáticas. Tem problemas na escola, tem problemas familiares, baixa autoestima, bullying. Crescem, saem da adolescência e tornam-se adultos doentes, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico. E nós sabemos que hoje, isso é coisa recente, antes tínhamos muito medo de operar o adolescente, exatamente porque precisa dessa mudança, o adolescente não tem maturidade para isso, o adolescente não vai crescer se fizer a cirurgia, e hoje é exatamente o contrário. Nós temos várias publicações que saíram assim, nesses últimos meses, até nesse último ano, mostrando exatamente o contrário, o benefício que a cirurgia traz no adolescente.
mostrando que o adolescente que opera, ele cresce mais do que o que não opera. E tem uma idade mínima? Pela lei, pelo Conselho Federal de Medicina, a idade mínima são 16 anos. Abaixo disso, é claro, precisa de uma avaliação muito mais rigorosa, precisa de um cuidado muito mais especial. Mas hoje nós sabemos que os adolescentes que operam, eles têm muito mais benefício comparado com aqueles que não operam depois de 5, 10 anos. Nós temos estudos mostrando isso. E os pais, obviamente, ficam com medo de levar o filho para uma mesa de cirurgia. Realmente, é um assunto bastante delicado. Mas a gente tem que pensar no modo bem global. A gente está levando, na verdade, tratamento para essa pessoa. Então, o conselho que fica e que deve ser assim muito claro para quem quer fazer a cirurgia é que ele está entrando em um tratamento que ele não pode abandonar. Ah, mas mudou de cidade. Ok, vai para uma outra equipe, uma outra cidade. Ele precisa de um acompanhamento para que ele consiga estar sempre vencendo esse mal que é a obesidade. E sempre ter um apoio familiar, não é mesmo? E lembrar que se você não trata, você pode infartar, ter doenças como AVC, que é o derrame, ter doenças vasculares. Então, a chance de longevidade desses pacientes diminui muito. Então, procure um profissional que você se sinta confortável e faça seu tratamento, procure emagrecer, como o Dr. Leonardo Seba bem nos disse aqui, é uma doença de saúde pública, então deve ser tratada. Muito obrigada pela sua presença, estamos muito felizes aqui com os esclarecimentos, viu, Léo? Rogéria, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Assim, esse lugar aqui vocês estão de parabéns, o lugar está muito bonito. Desejo sucesso ao seu programa. E eu estou sempre disposto, assim, estou sempre aberto aos convites. Adorei estar aqui hoje e quando vocês quiserem me chamar outra vez, eu já está aceito.